Visão Espírita, a revista eletrônica do Espiritismo. Saudações fraternais a todos. Abrimos o programa Visão Espírita e agradecemos a gentileza da sua audiência. Vamos ao programa. Entrevista. Bem, amigos do Visão Espírita, nós estamos em Jacari, na Câmara Municipal de Jacari, onde, nos dias 15, 16 e 17 de junho, aconteceu o 9º encontro de Espiritismo em Jacari. E, ao meu lado, para nossa satisfação, para o nosso prazer, e para você também, que está nos assistindo, nós vamos conversar com um dos autores que estiveram aqui presentes, e que com alguns livros, vários livros, mas Renúncia de uma Paixão, né, é um dos seus livros, e o outro, Um Amor Diferente, Nossas Escolhas. Este Um Amor Diferente, Nossas Escolhas, foi ditado pelo espírito de Augusto César Vanucci. E o Renúncia de uma Paixão, Frei Antônio Maria. Ao meu lado, o João Alberto Teodoro. João, prazer imenso recebê-lo aqui em Jacari e estar conversando conosco e com os amigos do Visão Espírita. Prazer é todo meu querido. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse 9º encontro, espero voltar outras vezes, e foi realmente um encontro muito emocionante, uma vibração muito positiva, e você que não veio, faça favor de vir da próxima vez, porque tem tudo a ganhar. Bem, João, nós temos aqui somente 2 dos livros, que são 4, me parece, né? 5 já. E nós temos 2 aqui. Vamos falar um pouquinho do Renúncio de uma Paixão. Me parece que você tem alguma coisa a ver com essa história, é isso? Tenho, meu irmão. Esse Renúncia de uma Paixão, na realidade, foi uma regressão que o Frei me ajudou a fazer. E ele se passa na Espanha, na época da Inquisição. Né? Uma página negra da história, principalmente da igreja, né? E eu sou um dos personagens dessa história. E foi, para mim, foi até gratificante eu ver que eu dei uma melhoradinha, sabe? Uma melhoradinha nessa caminhada, né, da época da Inquisição para cá, mas continuo tentando seguir o Cristo, não perseguindo agora, né, mas tentando seguir o Cristo através da doutrina espírita. Bem, João, nós temos muitos telespectadores, muitos amigos que não são espíritas, e também muitos espíritos que ainda desconhecem. Conta como é que é essa sensação de ser levado em espírito para rever uma antiga encarnação. Conta como é que é essa expectativa, como é que é essa sensação? Bom, foi o seguinte, eu costumo chegar em casa e ficar em meditação. Então, eu deito ou no sofá, ou mesmo no tapete da sala, coloco uma música, né, uma Enya, ou uma música New Age, e eu começo em prece. E numa dessa, eu me vi saindo do corpo. Eu olhei, eu estava deitado, e o Frei do meu lado, e eu fui com ele. E é uma sensação maravilhosa, porque você é como se fosse um portal, e você atravessa aquele portal, e naquele instante seguinte você já está num novo ambiente. E foi o que ele me mostrou, foi um ambiente realmente na época da Espanha, só que para mim, eu tinha certeza que era Espanha, mas ele não havia me falado. E ele começou a passar a história, né? Me mostrou a família e tudo mais. Depois, nos trabalhos mediúnicos, aí sim, ele apareceu para mim e falou: João, agora a gente vai escrever a história daquela família dos Velázquez. E aí começou a passar. Tal personagem lá é hoje uma pessoa da sua vida. Tá? Aí eu cheguei, mas e eu? Aí ele falou: você é fulano de tal. Então, para mim, foi uma emoção muito grande fazer essa regressão. E quando eu voltei da regressão, eu me vi entrando no corpo, como se
eu estivesse sobrepondo o corpo, né? Eu voltei, abri os olhos, a primeira coisa que eu fiz foi justamente desenhar aquilo que eu tinha visto. Para depois perguntar para uma pessoa que tinha viajado o mundo, cheguei com um desenho e falei, o senhor conhece esse local? Ele falou, isso aí é Espanha. Eu falei, eu só queria a confirmação, que eu já sabia, né, logicamente, que era Espanha. Então foi uma emoção muito grande para mim. Bem, mudando, nós vamos aqui com um amor diferente, nossas escolhas, Augusto César Vanucci. E fala de um tema bastante controverso dentro do movimento espírita, que é a homoafetividade. Explica para a gente esse livro, João. Esse livro, na realidade, o Vanucci começou a passar para mim a questão de 1 ano e meio atrás. Ele começou a passar a história do Flávio, que acaba encontrando uma pessoa adulta, e ele tem como pai. E há o amor entre os dois. E eu pensei que a história ia ficar nisso, né? Do pai por um filho, aquela coisa toda. Mas, em determinado momento, nos trabalhos mediúnicos no qual eu participo, no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, na cidade de São Paulo, foi trazido um jovem para ser socorrido, por meu intermédio. E houve todo um preparo, inclusive é um dos capítulos do livro, que é o último show. Houve todo um preparo, uma superprodução para aquele momento. E foi muito emocionante, eu me senti na pele do personagem, né? E aqui, naquele instante o personagem foi resgatado. Depois o Vanucci chegou para mim e falou, João, agora a gente vai continuar a escrever a história do Flávio, que se passava lá em Santos, a partir de agora. Aí, meu querido, é que a história tomou volume, aí é que começou a surgir o personagem Guilherme na vida do Flávio, aí é onde os dois se encontram e realmente o amor falou mais alto. Mas por quê? Não por perversidade, não, porque existia várias encarnações que os ligavam. Então, eles também sofreram por fazer essa opção, mas só que eles tiveram o apoio da família. Vanucci também relata no livro aqueles irmãos que se desregram na vida, se vendendo, se prostituindo. Isso, tanto homossexual como heterossexual ou bissexual, não importa. Tudo aquilo que você está excedendo, está por excesso, né? Você está prejudicando o seu perispírito e também sofrendo a interferência do plano inferior. Bem, uma questão que possivelmente muitos dos que estão nos assistindo vão perguntar ou estão se perguntando. Você falou que houve uma grande produção. Explica essa grande produção, essa superprodução. Como é que é isso para que nós possamos entender a mecânica da mediunidade, da psicografia? É o seguinte, hoje o Vanucci ele é responsável, juntamente com alguns atores, compositores, músicos, né, classe artística, no plano espiritual, para ajudar no esclarecimento de irmãos que se desencarnaram através do tóxico, ou mesmo do sexo, do abuso em geral. E através do show e da arte, ele resgata esses personagens, onde eles são esclarecidos. E o Flávio foi no momento desse. Então, o Flávio, ele era uma pessoa que trabalhava com a arte, ele era um bancário, mas trabalhava com a arte no final de semana, e foi justamente no final de semana em que ele foi para fazer o seu show, em que ele foi esclarecido, aí ele viu toda a realidade, que eu não vou contar o que aconteceu, mas ele viu toda a realidade e foi ajudado pelo plano espiritual superior, principalmente pela família dele, que o amparava desde há muito e ele não conseguia perceber. Não, a curiosidade fica por sua conta. E você quiser saber mais, você procura a banca do livro espírita, ou a livraria espírita da sua cidade, né? Aí você compra o livro, não é verdade? Me explica o seguinte, como é que o movimento espírita hoje precisa encarar e receber o homossexual? Como um irmão, assim como eu, assim como você, que está nesse planeta para evoluir e não para sofrer. E eu devo acolher esse irmão, seja na casa espírita ou seja na minha família, como filho, como um parente ou como um amigo. Eu devo acolher e não jogar pedra, porque se eu não acolher, ele vai ficar com aquilo gravado em seu interior, ele vai ficar sofrendo com aquilo. E muitos suicídios, nós sabemos, a causa é justamente da pessoa não receber em casa ou no meio em que ela frequenta o apoio que ela precisa. Então, ela parte para as drogas, ou parte para a bebida, ou mesmo até para o suicídio. Algumas casas espíritas, ou alguns espíritas, melhor dizendo, têm a seguinte colocação.
o desvio de qualquer natureza, inclusive a homossexualidade, a pessoa não deve aplicar passes. Porque passe ele está passando as suas energias e, segundo eles, as energias não são tão boas, são meio desvirtuadas. Como é que é? Explica para a gente isso. Eu concordo que as energias sejam desvirtuadas quando há o excesso, mas quando há um amor regrado na simplicidade, na honestidade, na cumplicidade, no amor verdadeiro entre os dois, não existe isso não, porque ele vai estar doando a energia do coração. Então, da mesma maneira, um passista que é hétero e que tem as suas amantes, ele pode dar passe? O fumante, o que faz uso de álcool, né? Exatamente, cai na mesma situação. Ele pode dar passe em você, que está me assistindo? Você que é dirigente de casa espírita, pode um trabalhador seu que comete os excessos, que não seja do sexo, pode dar passe? E como é que você analisa? Aqui em Jacareí, nós tivemos o primeiro casamento ou reconhecimento oficial de uma união homoafetiva. Como é que você vê essa união homoafetiva sendo agora aceita pela lei? Eu acho que isso faz parte da evolução. Nós vimos há pouco a palestra do Alessandro falando justamente sobre isso. Faz parte da evolução humana. A sociedade está mudando, estão sendo feitas leis, o Congresso aprovando lei para proteger os animais, para proteger os casais homossexuais, enfim, para proteger a humanidade que está sendo atacada de alguma maneira. Então, se hoje existe a lei, por que não? E por que não também um casal homossexual não adotar filhos? Nós vimos há pouco tempo atrás, num canal de televisão, um casal mineiro que resolveram, através de uma inseminação artificial, a ter filhos. E está lá, na certidão de nascimento, o pai A e B. Não é preferível, aos olhos do pai, quem está sendo abençoado? Um casal de homossexual, que está adotando uma criança, que dá a ela toda a sustentação do amor, tá? Do papel de pai, do papel de companheiro, de amigo, àquele casal que se desvirtua, ou então que comete o aborto, ou então onde a harmonia na família não existe, o que é preferível para o pai? O que Jesus abençoaria? O casal A, que adota a criança e que ama, ou aquele casal B, onde a família não há o diálogo, onde não há o amor sincero e onde há a prostituição do marido ou da mulher ou dos filhos. Aí seria a lei apenas regulamentando aquilo que já existe de fato. Exatamente, isso existe desde que o mundo é mundo, a homossexualidade, não é coisa de agora. Se nós formos estudar bem na história da humanidade, vem lá da época dos romanos, dos gregos, né? Isso daí era normal naquela época, não é? Então, simplesmente a lei, na evolução, como nós estamos passando por essa transição, há necessidade de se fazerem as leis. E as leis foram feitas para serem cumpridas, para que as pessoas sejam felizes. E todos nós temos direitos de ser felizes. Nós não viemos aqui para sofrer, e sim aprender a ser feliz. Bem, agora eu vou colocar um pouquinho de sofrimento nisso aqui. Nós sabemos que nós estamos encarnados para poder não pagar conta. Eu penso que não existe essa história de pagar conta. Então, para nos acertarmos, né? Então, se eu estou num corpo masculino, nós estamos num corpo masculino, é o melhor corpo, a melhor situação que Deus, a espiritualidade superior, Deus, permitiu para que eu evoluísse. Eu começo a ter uma relação homossexual. Eu não estou desvirtuando essa melhor situação que foi me colocada, ou no sexo masculino, ou no sexo feminino? Veja bem, será que você já não tinha esse problema e apenas estava ocultando ele? Será que você não estava sofrendo, você tentando ser um pai de família normal, você criou seus filhos, você mostrou para a sociedade que você era um homem, tudo mais, né? Seguindo o padrão que a sociedade taxou como normal, e agora, depois de tantos anos, você fez a opção, você reencontrou um companheiro do passado, e aí você acaba se deixando levar por esse sentimento que fluiu. Não podemos esquecer que nós temos o livre-arbítrio. E as pessoas não cruzam o nosso caminho por um mero acaso. Então, veja bem, se você optou, se você tinha uma vida normal, como heterossexual, casado, fiel à sua esposa e tudo mais, e de repente você encontra uma pessoa de outras vidas, e vocês acabam por
manter uma relação, formar uma nova família, que seja, mas que seja aquela coisa abençoada. Como abençoada? Que o amor do Cristo seja exemplificado em cada ação. Que vocês se respeitem, que vocês se amem realmente. Que um ajude o outro a evoluir. Quando duas almas assim agindo em direção ao Cristo, é abençoado. Não existe nada de vergonhoso, nada de pecado. São Pedro já disse, o amor cobre uma multidão de pecados. E quem sou eu para te julgar? Richard Simonetti tem um livro chamado Plano B. Então, de repente, um espírito ele reencarna no corpo masculino. Seria o plano A. Opta pelo plano B, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso daí. João, obrigado pela sua participação. Que Deus o abençoe. Eu que agradeço de coração a participação aqui com vocês, esse bate-papo gostoso. E comprem o meu livro, que vocês vão estar ajudando as casas André Luiz, não é a mim, não. E levando um lenitivo àquelas pessoas que sofrem, tá? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. E vocês perderam a oportunidade de receber o autógrafo dele, né? Renúncia de uma paixão, amor, trigo e traição. Psicografia do João Alberto Teodoro, que está conversando conosco. E o espírito Frei Antônio Maria. E um amor diferente, nossas escolhas, o espírito Augusto César Vanucci. Um forte abraço e até uma outra oportunidade. Você é espírita? Repito, você é espírita? Então, esqueça Kardec. Repito, se você é espírita, então esqueça Kardec. É isto mesmo que você ouviu. Esqueça Kardec. Calma, pessoal. Vou explicar o que estou querendo dizer. Trata-se de uma campanha para esquecer livros de Kardec e que você pode colaborar porque é muito simples e fácil. Você pega um livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo e esquece, num banco ou num ponto de ônibus, num banco de metrô, num consultório médico, em lugares públicos e por aí vai. É uma maneira de você esquecer caridosamente obras de Kardec para que muita gente seja beneficiada com isto, além de estar divulgando o Espiritismo. Veja que na imagem que estamos mostrando, se você quiser, ponha uma pequena tarja com estas duas frases. Por que eu achei este livro? Coincidência não existem. Lembremos das palavras de Emmanuel. A maior caridade que podemos fazer com o Espiritismo é a sua divulgação. Portanto, você esquecendo o livro que seja, você já está fazendo a diferença. Participe, esqueça Kardec. Entrevista. Prezados amigos do programa Visão Espírita, nós estamos aqui no 9º Encontro de Espiritismo de Jacareí e ao nosso lado nós temos aqui o nosso amigo, nosso irmão de São Paulo, presidente da USE, União das Sociedades Espíritas de Guarulhos, e também presidente da Associação de Divulgadores Espíritas de São Paulo, nosso amigo Espério Paccioni. Tudo bem, Espério? Tudo bem, Nelson, graças a Deus. Estamos aqui para esse evento, um evento muito importante e de excelente qualidade. Ok, e nós não poderíamos perder essa oportunidade, né, de estando você aqui em Jacareí, apesar de nós também convivermos lá em São Paulo com a AD, de pegar você para algumas opiniões importantes, já que você milita há bastante tempo no movimento espírita e, sobretudo, no movimento de unificação e de divulgação da doutrina espírita. Vamos falar primeiro de unificação. Espério, a gente aqui no Vale, eu acho que em todo lugar, essa luta pela unificação em relação às casas espíritas, mas muito mais pela união de ideais, né? Às vezes a gente erra
a gente se pega naquele erro de vamos para a unificação, vamos unificar cada vez mais os espíritas, mas aí a gente sempre, não, opa, primeiro lugar, unificar ou unir os ideais, é isso mesmo? Na realidade, a união dos ideais é que vai realmente fortalecer todo esse processo necessário para que o espiritismo possa crescer, mas crescer paulatinamente. E esse processo de união é fundamental, porque enquanto nós somos apenas uma vara, nós somos flexíveis, nos vergamos a qualquer ventania, mas se nós nos tornarmos um feixe dessas varas, automaticamente nós seremos inquebrantáveis e seremos bem fortalecidos, exatamente por conta do ideal que vai estar realizando essa união. Despério, vamos falar um pouquinho sobre divulgação. Você é presidente da Associação de Divulgadores Espíritas de São Paulo. Essa grande responsabilidade, não só do seu cargo em si, mas como da responsabilidade da divulgação em si. Conta para nós um pouquinho das atividades lá da associação em São Paulo. Hoje nós temos um objetivo principal e estamos alcançando esse objetivo através de realização de alguns encontros que nós realizamos em casas espíritas ou até mesmo em entidades, no sentido de estar oferecendo a importância da comunicação social espírita. Não é? E muitas vezes, nesse processo de divulgação, a gente entra apenas na semântica de divulgar e esquece de um fator importante e principal, que é a comunicação social na casa espírita. E a própria ADI, né, a Associação de Divulgadores Espíritas, pelo que você esteve comentando comigo aqui nos bastidores, parece que tem algumas ideias aqui para o Vale do Paraíba, não? Eu me lembro que da última vez que cá estivemos, nós chegamos a ter uma conversa preliminar a respeito e afirmamos que estamos aí colocando a AD São Paulo à disposição dos companheiros do Vale do Paraíba para realizarmos encontro, uma mesa redonda que fale da importância da comunicação social espírita e, quiçá, também, quem sabe, alimentar a ideia na construção de uma AD para esta região. Mas isso vai depender exatamente dos nossos companheiros do Vale do Paraíba. Então, e aí aos nossos amigos, comunicadores espíritas do Vale do Paraíba que estão nos assistindo, está aí não a sugestão do Espério, mas para nós, quem sabe, tocarmos em frente essa ideia de termos aqui no Vale também uma AD. Espério, aqui o microfone para as suas considerações finais, aquilo que você deseja transmitir aos nossos telespectadores, e sempre o programa estará à sua disposição. O que eu gostaria de dizer é que vamos nos unir, né, principalmente dirigindo especificamente a essa cidade muito bonita e maravilhosa que é a cidade de Jacareí, onde nos acolheu, onde está nos hospedando hoje, em que o Espiritismo ele é muito importante, mas por enquanto somos apenas varas. Vamos formar um grande feixe de varas e fazer do Espiritismo de Jacareí uma força muito pujante dentro do Espiritismo brasileiro e também nacional e internacional, por que não dizer? Ok, e nós é que agradecemos a sua presença e aos nossos telespectadores. Até a próxima. Não saia daí. Voltamos já. Vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade, fica.
Entrevista. Bem, amigos do Visão Espírita, nós estamos na Câmara Municipal de Jacareí, onde nos dias 15, 16 e 17 de junho aconteceu o 9º encontro de Espiritismo em Jacareí. E como é a nossa proposta, e você que tem nos acompanhado ao longo dos programas sabe, é dividir com você as alegrias, a riqueza que nós conseguimos oferir dentro desse 9º encontro de Espiritismo. As alegrias de conhecer pessoas novas, rever pessoas que há tempo nós não víamos. E uma dessas pessoas novas, eu tenho quase certeza que não é um conhecimento, é um reconhecimento, é um reencontro, é a Maria Lúcia Leite, que está aqui ao nosso lado. Lúcia, um abraço, obrigado, querida, pela sua participação no nosso encontro. Eu que agradeço, muita alegria estar presente nesse encontro. Maria Lúcia trabalha na instituição Meimei, na capital paulista, e tem esse livro que ela lançou, não sei se dá para você pegar, para você ver, No Dia a Dia com Leon Denis. Fala para a gente desse livro, Lúcia. Esse livro tem tópicos de alguns livros do nosso querido Leon, para que as pessoas conheçam um pouquinho o seu pensamento, suas ideias, suas orientações. Então, eu peguei tópicos de vários livros deles e coloquei No Dia a Dia com Leon Denis. Eu tenho aqui o Paulo dizendo que reuni-vos para orar. O que Leon Denis fala sobre isso? Reuni-vos para orar. É um dos conselhos, das orientações do nosso querido Leon. Orientações para o dia a dia, que muitas vezes nós nos esquecemos de coisas tão simples que precisamos no dia a dia. Tem um capítulo aqui para renovar uma sociedade. Como é que a gente vai conseguir isso? Consegue ou não vai conseguir? Consegue. Conseguimos através de muito amor, muita dedicação, muito estudo, tudo que ele fez. A Maria Lúcia veio para Jacareí, para o Encontro do Espiritismo, e trouxe o coral Jasmim. Fala dessa maravilha para a gente. Coral Jasmim, da Casa do Caminho Meimei. Estamos completando esse ano 2 anos. Ele canta principalmente músicas e letras mediúnicas, psicografadas de todos os ritmos, inclusive samba. Azul, que é pra minha vida, faça de novo, eu quero ser de nosso querido Jesus. Muito sobrevive o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Ele não se lembra quando você chorar. O esquecimento do passado é uma bênção de Deus. O que seria da união se eu lembrasse A Lúcia, eu vou só fazer uma fofoca para você, contar um caso para você. Tem um trabalho maravilhoso de um show de músicas mediúnicas, né, Lúcia? Isso. É a voz daqueles irmãos que se foram sem corpo físico. Hoje eles não têm um corpo físico, mas através da mediunidade estão aí, mandando suas canções, suas mensagens, seus conselhos, puxões de orelha e muito alento. Bom, e o interessante, é diferente realmente de você que já participou de algum festival, de algum show, não são os espíritos cantores, mas sim espíritos compositores que são cantados na voz de encarnados, entre elas a Lúcia, né? Exatamente, eles se usam da mediunidade e por merecimento deles também, para passar as suas mensagens, que eles estão do lado de lá, mas estão compondo. Posso mostrar uma música? Quando tua voz eu escuto, me pedindo socorro, ouço bem, não me iludo, aprender e praticar é bem melhor do que chorar.
Quem sabe que essa vida continua, devia ter mais fé e acreditar que a dor, por maior que seja, é sempre curta e bem fazeja. A gente faz um samba só pra falar que se atrasa a vida de tanto reclamar. Ser forte não é mito nem ironia, é ter alegria. De quem é? Nosso querido Dona Irã. A Dona Irã Barbosa. Eu não usei nem dizer, disse que ela colocasse pra gente. Essa música há tempo que ele passou para você? Há tempo que ele passou. E uma das primeiras também. E no começo foi difícil como médium, um trabalho novo. E começou a vir muito samba. E eu não sabia o que estava acontecendo. Então, um dia até pensei assim, deve ser obsessão mesmo, porque tem muito samba. Mas eles foram nos esclarecendo e mostrando o seu amor para conosco, a sua dedicação. E a preocupação deles em relação à terra. Por isso que eles vêm nos ajudar através das canções. Bem, como você sabe, dentro do nosso encontro de Espiritismo, nós temos o concurso de contos e poesias, Prêmio Jorge Rizzini. E o Rizzini, que não vou dizer que começou, mas foi um dos que iniciou realmente esse trabalho com músicos, né, com compositores do além, né? Rizzini foi um dos pioneiros na questão da música mediúnica. Inclusive, eu conheci, foi um dos primeiros trabalhos que eu conheci, ainda no tempo do LP, em trabalhos na ocasião feito pela USE, compositores do além, e muito carinho pelo nosso irmão. E cada médium recebe de uma forma. No caso do Rizzini, o espírito aparecia cantando e ele já ia escrevendo a música. E no meu caso, é pela intuição que eles mandam a música e a letra, e às vezes só a melodia depois a letra. Lúcia, obrigado pelo seu carinho, pela sua participação conosco, tanto dentro do Encontro do Espiritismo, quanto repartindo com os nossos amigos telespectadores, aqui do Vale do Paraíba, através da TV, mas de todo o Brasil, através da internet. Obrigado, muito carinho. Um beijo grande a todos. Nós vamos continuar, ao longo dos programas, levando a você, dividindo com você, eu repito, essas maravilhas que estiveram conosco dentro do 9º Encontro do Espiritismo em Jacari. Um forte abraço e até logo mais. Entrevista. Nós estamos na Câmara Municipal do Jacari, onde nos dias 15, 16 e 17 de junho aconteceu o 9º Encontro de Espiritismo em Jacari. E como nós já fizemos em outros programas, estamos repartindo com você, telespectador, você também que nos assiste através da internet em todo o Brasil, estamos repartindo com você as alegrias, as vibrações positivas deste 9º Encontro de Espiritismo. Repartindo também o conhecimento, a capacidade e a alegria desses irmãos que vieram colaborar conosco, trazendo aí a sua contribuição, trazendo a sua palestra. Ao meu lado agora, já não é mais meu amigo, é o meu irmão querido do coração, o Afonso Moreira Júnior, ele que é conselheiro da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, diretor fundador do Grupo Espírita GEAN, apresentador do programa Consciência Espírita da Rádio Boa Nova, em 1450 AM, da cidade de Guarulhos, e um grande divulgador, editor também, né, um dos editores da Petit Editora em São Paulo. Alguns livros, nós temos em mãos aqui um dos seus livros, que é Alma de Mulher em Corpo de Homem, que o Afonso vai conversar conosco um pouquinho sobre isso e sobre outros assuntos. Afonso, um forte abraço, obrigado pela sua presença, querida, mais uma vez. Carlos, parabéns por esse esforço, pela divulgação que você vem fazendo. Em relação ao nosso grande trabalho, eu diria, nosso trabalho é pequeno, mas é feito com uma grande boa vontade. Espero que essa boa vontade possa levar adiante a nossa boa intenção. Bem, nós temos aí
praticamente 3 assuntos para te colocar na berlinda. Alma de mulher em corpo de homem. Dá uma palhinha para a gente. Pois é, Carlos, a questão da abordagem da sexualidade do ser humano é muito importante. E no Espiritismo, nós aprendemos a ver no sexo muito respeito, muito carinho, a oportunidade de entrelaçamento das almas que se amam de verdade e que se respeitam de verdade, e que nessa união magnética do corpo físico realizam a união magnética do espírito. Vivemos num mundo onde a sociedade consumista explora e comercializa tudo, inclusive o sexo. E nós estamos enxergando com muita tristeza a exploração do sexo chegar aos nossos lares por intermédio dos meios de comunicação. Há uma vulgarização, há uma banalização do sexo explorado com finalidades lucrativas por entidades de toda ordem, pelos meios de comunicação. Nós, no Espiritismo, nós precisamos fazer valer o nosso poder de comunicação. Pessoalmente não somos nada, mas a doutrina que nos ampara nos dá uma grande força. Os benfeitores espirituais, os irmãos espirituais da luz nesse instante, e que por benevolência, por misericórdia do Criador nos acompanham, estão muito preocupados com a promiscuidade, com o aviltamento, com a vulgarização, com a banalização do sexo. E não existe, nós sabemos, um meio melhor para passar uma mensagem positiva, uma mensagem amorosa e fraterna, do que o romance espírita, não é, Carlos? Você que é um grande apreciador desse romance. Por intermédio do romance espírita, ouvindo uma história belíssima, que poderia ser eventualmente a nossa história, poderíamos estar ali como mais um dos personagens do romance, nós enxergamos a problemática do ser humano e aprendemos no Espiritismo que para tudo o que ocorre há uma causa, há um efeito. A personagem principal de Alma de Mulher em Corpo de Homem, ela é uma mulher belíssima, é uma mulher inteligente, mas que, não obstante, abusou da feminilidade, abusou da sua condição de mulher bela e sedutora para explorar os homens que dela se aproximassem. E veja, Carlos, o erro de Carlota foi tão grande que abusou da feminilidade, mas abusou também da mediunidade da qual ela era portadora. Então você veja que ela já vinha fazendo isso há algumas encarnações, algumas existências, e pediu a Deus que nesta encarnação, na condição de mulher, ela pudesse, na condição de médium, ela pudesse acertar dívidas do passado. Mas pode ser até o que aconteceu conosco. Ela novamente incide nos mesmos erros e desencarna em grandes sofrimentos, em grandes tormentos. Não vou aqui contar a história do livro, que não sei, eu sou bom para escrever, mas também não sou bom para contar. Mas ela retorna ao mundo dos espíritos em sofrimento, e até que se arrependa, passa algum tempo. Mas chega um determinado momento que o benfeitor da luz, um espírito de ordem elevada, o espírito Zéfiro, ele diz para ela: acalme-se, você vai reencarnar. Ela agradece: não, dessa vez eu vou ser mulher, eu vou ser mãe, eu vou ser médium, eu vou fazer tudo direitinho, tudo certinho. E o espírito diz: você vai reencarnar, só que desta vez num corpo de homem. Pronto. Ela se desequilibra, ela se revolta. Mas como eu, uma mulher, aprisionada, engaiolada num corpo de homem, isso é um castigo muito grande. Por que Deus faz isso comigo? Ela se rebela, ela se revolta, ela não aceita aquilo que para nós, espíritas, é realmente uma realidade. O espírito é centelha divina. É como se olhássemos para a luz que nos ilumina nesse instante e perguntássemos se a luz é macho ou fêmea. Alguém diria: Afonso, você está viajando, você está desequilibrado. Que pergunta absurda é essa? A luz não tem sexo? O espírito centelha divina não tem sexo. Nós somos homens ou somos mulheres, segundo a nossa necessidade evolutiva reencarnatória. Mas Carlota não entende isso. E para explicar, Carlos, o espírito Zéfiro, ele retroage no tempo, mostrando a ela tudo o que aconteceu, para dar a ela forças e sustentação de voltar num corpo de homem.
Bem, esse foi mais ou menos o mote, né, do Alma de Mulher em Corpo de Homem. Mas você conversou, você falou conosco no Encontro de Espiritismo sobre os milagres de Frei Galvão, que para nós é uma forma bastante especial, porque é Vale Paraibano, é aqui de Guaratinguetá, é aqui da nossa região. Conta um pouquinho, claro, sem adiantar muito, senão o pessoal não vai buscar o livro, né? Mas conta um pouquinho para a gente, Afonso. Mas a gente não resiste, não é, Carlos? Você que é um grande divulgador. O Carlos conta a história de todos os livros, mas o pessoal vai e compra os livros para conferir. Olha, eu diria assim, a Mediunidade de Frei Galvão, que é o nosso próximo livro, claro que nós estamos escrevendo a continuidade de Alma de Mulher em Corpo de Homem, mas os benfeitores da luz nos inspiraram. Eles não mandam, eles inspiram, eles nos motivam, nos inspiraram a, antes do Alma de Mulher em Corpo de Homem, a continuação, que nós colocássemos à frente a mediunidade de Frei Galvão, pela qual eu tenho um grande respeito, entidade que transcende, Carlos, a Igreja Católica. Imaginam as pessoas que Frei Galvão, nesse instante, está lá numa catedral gótica do mundo dos espíritos, celebrando a missa, com todo o respeito aos nossos irmãos católicos, e você sabe disso, eu milito no diálogo interreligioso, eu participo de eventos interreligiosos promovidos em São Paulo pela Igreja Católica, promovidos pela Igreja Adventista, pela Igreja Protestante, pelos rabinos de São Paulo, pela União Israelita, e nós estamos juntos para provar o que o Espiritismo diz. Fora da caridade não há salvação, não importa a nossa religião. E me vem aí o Frei Galvão, inspirando-me nesse livro tocante, aonde eu tenho que dizer. Eu preciso dizer, vou dizer a você em primeiro lugar, Carlos, amigos da Federação, amigos de São Paulo que estão aí, não sou eu que estou escrevendo o livro. Isso me toca o coração. Eu tenho aqui companheiros do movimento espírita, que são um exemplo belíssimo de qualidade literária, de literatura. Não sou eu que estou escrevendo o livro. Eu me preparo para escrever com todo respeito, cuido do corpo, me alimento, faço as necessidades próprias que a gente tem que fazer ao chegar em casa, cuido do corpo, me alimento. Eu não assalto a geladeira mais, que eu já aprendi que a gente não pode, principalmente antes de escrever um livro espírita, precisa se preparar com frugalidade e com simplicidade. Mas no momento em que eu sento no computador, Carlos, eu não vou dizer para você que eu vejo as cenas. Eu não vejo. Eu escrevo num automatismo. Eu sei o que eu estou escrevendo, mas depois que eu escrevo, eu me surpreendo, porque depois que está escrito, eu vejo. E nós estamos resgatando a história de Frei Galvão, esse bandeirante do Espiritismo, católico o foi e o continua sendo no mundo espiritual, com uma visão abrangente da espiritualidade. Ele continua irmanado e preocupado com a Santa Madre Igreja, conforme ele já nos disse de certa feita, preocupado para que a Igreja realmente faça o que está fazendo muito bem e faça ainda melhor. É a história de Frei Galvão, desde a chegada do pai dele ao Brasil, vindo de Portugal, os problemas que o pai enfrentou, a preparação do pai no mundo dos espíritos, a preparação de Frei Galvão no mundo espiritual, e eu vou dizer para você, Carlos, a preparação de Frei Galvão, inspirado por Jesus a reencarnar no Brasil e trazer pela exemplificação braçal e moral o Evangelho do Cristo à tona. E Frei Galvão está presente na nossa sociedade, na Igreja Católica, no Espiritismo, na Igreja Protestante, trazendo a sua contribuição para pacificar os nossos corações, nos unir numa só religião, num só coração. Bem, você falou aí que eu me sento ao computador e digito. Nós tivemos a psicografia. Me parece que o Chico, em algumas oportunidades, foi psicodatilografia. Agora é psicodigitação, é isso? É psicodigitação, sim, Carlos. O que importa não é o meio, o que importa é o conteúdo. Os espíritos, no mundo onde se encontram, eles têm recursos tecnológicos, muitos deles descritos pelo espírito André Luiz, por intermédio da mediunidade de Francisco Xavier, inclusive o psicoscópio, não é? De grande utilidade. Então, no computador,
quando a gente senta, nós estamos lá psicodigitando, como você você está criando essa expressão, esse termo agora. Eu vou começar a usar e vou pagar os royalties a você, Carlos. E pagando os royalties, tudo bem. Mas, Afonso, nós temos aí agora os milagres de Frei Galvão. Nós tivemos já a memória do padre Germano, nós tivemos a memória do padre Frossá, nós tivemos vários sacerdotes da Igreja Católica dando a sua mensagem através dos espíritos, Dom Helder Câmara, através do Carlos, lá de Recife. A que você atribui isso? Ou o padre Vitor Coelho de Almeida, aqui de Aparecida também, o que se atribui esse grande número de sacerdotes da Igreja Católica se apresentando novamente, agora através da doutrina espírita, através da psicografia, da mediunidade? Carlos, eu vou falar agora, não como militante de uma federação espírita, não como militante de uma casa espírita, que aqui eu represento o Grupo Espírita Jean de São Paulo, comemorando 17 anos de existência. Não vou falar também em nome do movimento espírita, mas eu peço licença a você para falar como escritor. Como escritor, eu digo para você o seguinte: eu tenho visto nessas comunicações, e Deus sabe que eu estou escrevendo esse livro, eu sou o último dos integrantes do movimento espírita habilitado para escrever esse livro. Mas talvez os outros, mais capacitados e talentosos, não tenham tempo ou estão ocupados com outros projetos. O que eu sinto no Frei Galvão, o que eu sinto em outros religiosos, católicos de outras religiões, é que eles estão preocupados em fechar, nesse instante decisivo da história da humanidade, a questão da reencarnação. Então é chegado o momento, aproxima-se o momento, eu digo com todo o respeito, porque à luz dos ensinamentos de Allan Kardec, a Igreja Católica Apostólica Romana não deixará de ser Igreja Católica Apostólica Romana se ela aceitar novamente, porque ela já tinha a reencarnação no seu passado, derrogado por um dos concílios. Ela não deixará de ser. Ela continuará com as missas, continuará com os seus rituais, continuará com toda a sua belíssima pregação. Mas, veja, a preocupação dos benfeitores que estão no mundo da luz é trazer para aqueles que se encontram na sua militância a importância de aceitarmos a reencarnação, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, pois é chegado o momento de conscientizar a humanidade para a salvação. E a salvação, meus amigos, que estão vendo este programa belíssimo que traz essa mensagem que reconforta a alma, não está no sangue de Jesus, não está na adoração de Jesus, mas está na prática da caridade e no entendimento da reencarnação. Aqueles que nos ouvem, que sofrem, que são paralíticos, que são deficientes físicos, que trazem problemas, misérias, doenças, não devem se afligir, mais do que se afligem, pois nós estamos próximos de mais uma existência que será mais feliz, que será melhor, se aceitarmos aquilo que não podemos mudar, com resignação. Frei Galvão traz em seu livro, escrito por mim, com todas as minhas limitações literárias, enfim, mas traz essa mensagem, reencarnação. Nós vamos voltar tantas vezes quantas necessitarmos para a Terra ou para outros planetas, para viver no corpo de carne, até um dia alcançarmos o corpo de luz, a angelitude da qual eu me sinto tão distante nesse instante. Afonso, deixa eu aproveitar e abusar um pouquinho. O Jean, nós conhecemos, já fizemos alguns seminários lá no Jean, próximo ao antigo Carandiru. E nós tivemos aí a oportunidade de saber que num dos programas da TV aberta, você comentou a respeito de alguns fluidos negativos ainda naquela praça bonita que foi feita, onde estava o temido Carandiru. Explica para a gente como é que está acontecendo por ali. Pois é, Carlos, é um jornalista aqui presente, o Alex, levantou essa questão e eu me permito, peço licença a ele, ele fez a pergunta, mas eu já vou respondendo aqui, responderei a ele com mais detalhes também. Mas eu peço licença até os benfeitores espirituais para dizer que a nossa casa, fundada nas imediações do presídio do Carandiru, do presídio, naquela época, há 17 anos, tinha por missão principal vibrar
harmoniosamente e atender os espíritos massacrados na carne, porque espírito não se massacra. As dores são morais, mas massacrados, não apenas no massacre do Carandiru, mas torturados, espezinhados, maltratados, enfim, essas criaturas que desencarnaram naquela região e que não encontraram ainda, muitos deles, o caminho da luz. Então, todas as semanas, em todos os nossos trabalhos, nós temos dirigentes da nossa Casa Espírita aqui presente, que até poderiam falar melhor sobre isso. Nós vibramos e nós atendemos, Carlos, na desobsessão, esses espíritos que ainda se sentem algemados, aprisionados, torturados, ainda sentem as dores dos tiros que receberam, as metralhadoras, ainda ouvem os tiros. Então, nós fomos ali colocados, como outras casas espíritas, quero acreditar, com a missão de auxiliar esses nossos irmãos. Grande parte deles, aos magotes, têm sido conduzidos ao mundo espiritual, mas grande parte deles ali estão, e recentemente, num encontro religioso promovido pela Casa da Reconciliação da Igreja Católica em São Paulo, nós estivemos num evento ecumênico ali e sentimos a presença desses nossos irmãos que estão sendo resgatados aos poucos, imensamente felizes por enxergarem no final do túnel uma nesga de luz. Nós estamos lá para auxiliá-los, para vibrar por eles. E é sempre bom dizer aos nossos amigos que estão nos vendo, que estão nos assistindo, que o bem que nós fazemos ao próximo reverte a nosso favor. Nós não sabemos o dia de amanhã. Afonso, um forte abraço, obrigado pelo seu carinho, mais uma vez no nosso encontro de Espiritismo, e conversando com o Brasil através da internet e com os companheiros aqui do Vale do Paraíba através do Visão Espírita. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Carlos, parabéns pelo seu grande trabalho agora na televisão espírita. Um grande abraço a todos. Forte abraço a você e até uma outra oportunidade. Corrente de energização da água. Olá, minha gente. Nós chegamos ao fim de mais um programa Visão Espírita. E é claro que para nós a sua participação, nos vendo, nos ouvindo, é de muita importância. Mas vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, o nosso encontro final. E para isso, é claro, sabemos que você já colocou o seu copo de água ao lado, para que ele possa ser energizado e você possa depois usufruir desses benefícios quando tomar a sua água. Gente, o momento é de reflexão. Nós precisamos estarmos sempre ligados à necessidade da nossa participação em todo o contexto espiritual do planeta. Sim, do planeta, eu digo. Embora nós estejamos aqui reunidos, embora vocês estejam nos vendo, nos ouvindo, é importante que essa união de corações se faça para que nós possamos criar uma força maior. Então é o momento, sim, que pedimos aos irmãos espirituais que possam colocar nesta água todos os elementos necessários que irão nos fazer bem, irão nos favorecer. Mas que nós não percamos a oportunidade do momento para pensar em tantos e tantos que estão ausentes desse nosso convívio, mas necessitam tanto quanto nós necessitamos. É quando pensamos em tantas crianças que estão abandonadas, é quando pensamos em tantas pessoas idosas que estão desamparadas, é quando pensamos em tanta gente que ainda passa fome nesse mundo. É quando nós pensamos, sim, da necessidade de que, através do nosso pensamento, nós possamos levar a cada um desses que necessitam, mais do que nós, o conforto espiritual que eles precisam para se manter, para estar cada vez mais identificados com a sua própria situação e a busca da melhora dessa situação. Que nós possamos ajudá-los, sim, expandindo o amor de nosso coração, que possa envolvê-los e possa, de certa forma, fazer com que se sintam parte desta humanidade da qual todos somos parte, mas que essa participação se faça no sentimento de que somos verdadeiros irmãos.
tanto aqui como lá, ou seja, lá onde for, que o nosso pensamento agora possa se unir e juntos possamos dizer: obrigado, Deus, obrigado de todo o nosso coração. Que assim seja. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar.